Alô, alô, queridíssimos. Primeiro, aquela conferência habitual. Tira o som, tira o som. Estamos no ar. Estamos no ar pontualmente às 18 horas de Brasília. Meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a uma edição extraordinária do Absoluto Podcast. Tivemos ontem o episódio 6 e estamos hoje aqui, para a surpresa de todos os amigos, inclusive tenho certeza, episódio 7. Deixa eu explicar para vocês o porquê que nós estamos aqui hoje. Acho que dá para levantar um pouco aqui. Ultimamente estou insatisfeito com o áudio, então estou fazendo aqui algumas experiências. É assim, Absoluto Podcast é um prazer fazer. É um negócio que eu já vi que, e assim espero, é claro, que durante muito tempo seja um dos pilares do trabalho MJG aqui no nosso histórico canal MJG TV. Por força, obrigação de trabalho, eu sou forçado mesmo a acompanhar, assistir, a ler, ouvir muita baboseira sobre carro na internet brasileira. Grande parte do desconhecimento, da ignorância do brasileiro médio em tudo que diz respeito ao automóvel, assim toma espaço aqui, aparece pouco a minha cara. Se fosse para não aparecer a minha cara, né? Então, eu me lembro daquele programa realizado lá em 2018, o Atropelando Mitos, que teve uma única edição e que tinha um papel muito importante, inclusive numa época onde o canal MJG TV tinha muito mais audiência efetiva do que existe hoje. Porque é claro que o crescimento orgânico... Vamos falar aqui de uma coisa que não tem nada a ver, né? O crescimento orgânico de um canal do YouTube, ele permanece. A gente continua tendo aumento no número de inscritos o tempo todo. Isso se engana quem pensa que caiu. Muito que pelo contrário, o número de inscritos no canal só aumenta. Mas por vários motivos, que eu poderia ficar aqui horas e horas explicando, justificando, a audiência MJG ela migra para outros modais, outras plataformas, e inclusive isso faz parte do nosso plano de desenvolvimento, de buscar essas outras plataformas, tá? Não tem nada demais nisso aí. Estou muito satisfeito com a iluminação, não. Vamos lá. Mas é muita bobagem, é muita besteira que a gente vê a galerinha falando sobre carro na internet brasileira. Muita bobagem. Mas muita bobagem mesmo. Chega a me incomodar, chega a me assustar. Porque quando você está diante de um microfone para você falar... Eu detesto esse termo, mas para você agir como formador de opinião, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fala. Muitas vezes, você precisa deixar de lado as suas opiniões pessoais, e tudo bem que o canal MJG TV é solo sagrado da opinião, sim. Mas você precisa ter muito cuidado para você não sair falando bobagem, porque algumas pessoas, dentro da ignorância e da preguiça que lhes são peculiares, podem pegar um entendimento, uma fala errada que você traz aqui, às vezes de propósito, às vezes para apenas provar para o mundo que você tem razão em alguma coisa, é uma coisa doentia que as pessoas demonstram,
eu acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande. E a credibilidade que eu tenho orgulho de dizer que criei nesse espaço, mesmo aqueles que têm uma opinião diferente, e ninguém é obrigado a ter uma opinião igual à minha. Ontem, inclusive, no nosso bate-papo, no nosso Absoluto Podcast número 6, teve o camarada que comentou que ele tem um Chery. E eu disse para ele, e eu digo para todo mundo isso que eu vou falar. Se você gosta do carro, qual é o tipo da pessoa que compreendeu o que é o universo do carro, de você ter um carro no Brasil ou em qualquer parte do mundo? O carro te satisfaz, te atende nas suas demandas, o gasto que ele te proporciona não é proibitivo e você está satisfeito, é tudo que você precisa. Então, esse programa de hoje aqui, ele tem muito a ver com isso. A gente tem alguns modelos que são queimados, são sacaneados pelo mercado. E eu quero abordar isso um pouco no programa de hoje, porque muitas vezes o critério é um achismo, é um ouvir falar, é porque o ditão falou que é assim. E quando você pretende ter inteligência suficiente nas coisas as quais você opina, e sou da opinião que você só pode dar pitaco em coisas que você entende minimamente, é surreal para mim, porque o meu papel enquanto consultor, de ajudar pessoas a escolher um carro que vão comprar, um carro novo, um carro usado, eu não me coloco na posição sacerdotal, né, de que a minha opinião é a que vai prevalecer. Isso fica tão claro nas minhas reuniões para identificação de perfil que jamais alguém que vem à procura de uma identificação de perfil comigo sai dessa reunião com um único modelo, com uma única alternativa para comprar. É diferente, já falei também trocentas vezes, do cara que ele vem querendo um carro em particular, inclusive que seja um desses que a gente vai mostrar ilustrativamente, e depois nós teremos programas menores, onde eu vou citar um ou outro carro, Mercedes Classe A, Gol 16V, Fiat Marea, carros da Citroën, carros da Peugeot, carros da Ford e por aí afora. Existe um universo muito grande de carros que tem uma má fama no mercado, uma má fama muitas vezes indevida. Outros carros que têm uma boa fama, que eu acho curioso que tenham, porque não são tudo isso. E você que me assistiu ontem sabe do que eu estou falando. É preciso olhar a coisa toda com mais tranquilidade. É preciso pensar que o processo de tomada de decisão é perfeitamente possível. Que o camarada use um Chery QQ, esse é bizarro, esse é medonho. Mas pode ser que o camarada tenha comprado e para aquilo que ele se propõe a utilizar o veículo, serve para ele. Então, se ele está satisfeito com o carro, é uma coisa. Agora, existem alguns pontos que precisam ser analisados, que muitas vezes, mesmo o carro no seu dia a dia te atendendo, você vai ter alguns problemas, alguns aborrecimentos, algumas dores de cabeça que a gente precisa ponderar muito bem. Deixa eu só fazer um teste aqui. Não, aí fica muito escuro. Não, fica escuro. Não gostei. Fazendo o teste aqui, também com uma camisa branca, acaba acontecendo isso daí. Vamos ver se eu desligo esse aqui, como é que fica.
Não tá ruim não, acho que eu vou deixar assim. Então, meus caros, muitos problemas que alguém pode ter na propriedade de um carro acontecem porque as pessoas não se previnem, não se acautelam daquilo que pode vir a acontecer. Ontem a gente no grupo estava discutindo, principalmente Sandro e eu estávamos discutindo sobre uma situação em específico, e é muito curioso da minha parte, eu que sou um cara que procuro me acautelar em praticamente tudo que eu faço na vida, é muito engraçado observar que algumas pessoas, por sua vez, elas não dão a mínima para isso. Elas vão fazendo as coisas, já diria o Zeca Pagodinho, e deixa a vida me levar. E podem, muito provavelmente, ter uma história de vida, muitos causos para contar, que a gente, boa noite aí para o William, vamos que vamos, que a gente que tem um perfil, uma postura diferente diante de riscos desnecessários que a gente não quer correr, essas pessoas vivem emoções que a gente, de propósito, não vive. E, consequentemente, temos menos história para contar. E até ainda, continuando nessa nossa conversa de ontem, quantas pessoas você conhece, ou de repente até você mesmo, compra um carro usado, não faz a revisão de entrega, que a gente sempre falou aqui, e pega esse carro e põe na estrada e não está nem aí. Quantas pessoas não fazem isso? Isso é uma questão, para mim, Marcelo, em particular, o Marcelo, que nem o Pelé, né? Tem o Pelé e tem o Edson. O Marcelo, pessoa física, que compra carro, que tem carro, que usa carro, para mim é inadmissível. A primeira coisa que você faz quando você fecha o negócio é encostar esse carro, fazer a troca básica dos componentes, óleo. Ah, mas o cara trocou ontem. Óleo, filtros, etc e tal, revisão do sistema elétrico, de suspensão, e já vai fazer velas de ignição e já vai fazer a troca de todos os itens que, se fizerem, é fundamental. Mas a gente está falando de um povo que não tem o hábito de se acautelar a respeito de nada. Então, é por isso que nós temos no mercado de usados, e isso o William, que é um dos nossos amigos mais antigos aqui, sabe disso. Eu falo isso desde o começo dessa brincadeira aqui, que é exatamente por isso que, se nós temos hoje 8, 9 milhões de carros anunciados na internet para venda, para revenda enquanto usados, grande parte desses carros, mesmo sendo nova, mesmo sendo carros com pouco tempo de uso, com baixa quilometragem, ou carros de marcas, modelos que têm uma reputação sólida no mercado, são sucatas ambulantes. Por quê? Porque não houve o cuidado. Inclusive, a gente também sempre falou aqui, um Civic, um Corolla e por aí afora, a chance que você tem de pegar uma unidade desses carros totalmente zoada, como diria o Sandrão, é gigantesca. E por que isso acontece? Porque o indivíduo, primeiro, que é um povo preguiçoso. Aí o cara compra um carro que tem a fama de não quebrar, o cara acha que não precisa dar manutenção preventiva. O que é a revisão de entrega? Uma manutenção preventiva para você poder usar esse carro com tranquilidade. Se o cara trocou o óleo ontem, ele trocou dentro daquilo que ele acha legal. Troque você, ponha você o óleo da sua confiança, leve no profissional que você reputa ser competente e comece uma nova história desse carro
enquanto sua propriedade. Quantos brasileiros fazem isso? Dá para contar nos dedos. Então, esses carros que nesse podcast eu vou falar superficialmente e que depois nós teremos programas individualizados abordando cada um com mais profundidade, grande parte do problema tem a ver, sim, e isso não é defender montadora nenhuma, até porque vocês me conhecem, me respeitam. Não é proteger, defender montadora nenhuma. É reconhecer que a responsabilidade na culpa pelos problemas não pode ser, em boa parte dos casos, atribuída única e exclusivamente à montadora que criou, que lançou esse automóvel, ainda que haja uma quantidade enorme de erros gravíssimos de engenharia, que a gente está sempre falando aqui, erros gravíssimos de engenharia, e que muita gente tem aquela postura de querer endeusar engenheiro. Não é o nosso caso aqui. Então, eu vou citar no programa de hoje 4 características específicas dos carros que se tornaram micos, ou nessa palavra, nessa modinha do momento, lasanha. Gente, olha só. Grande parte do público consumidor automotivo brasileiro não tem condição de manter um carro sequer igual ao Fiat Uno. O Uno aparece nessa tela porque eu vou chamar esse projeto, essa sequência de vídeos que a gente vai gravar com esse ou aquele carro em específico, de projeto Chernobyl. Porque em alguns casos são carros realmente radioativos, carros que têm... Então você vê aí problemas crônicos, graves, carros estigmatizados na hora da revenda, que às vezes você perde muito, e às vezes não se trata nem apenas de perder, você não consegue revender o automóvel. Então são vários aspectos problemáticos, problema de peças de reposição, problema de incapacidade. Há quantos anos você me escuta falar isso? Incapacidade de oficinas mecânicas que, por exemplo, quando você trabalha no universo da preparação, universo de preparação automotiva no Brasil, é vergonhoso dizer isso, mas praticamente se restringe no mainstream, né, da preparação automotiva. Volkswagen AP e Chevrolet Família 2. Qualquer coisa fora disso, o pessoal entra em parafuso, grande parte dos ditos preparadores não sabe mexer em veículos minimamente mais sofisticados. Então, a gente, no projeto Chernobyl, a gente vai abordar muitas questões, como, por exemplo, a história dos carros com motores do downsizing, e todos... Boa noite aí para o querido André Oliveira também. Carros que já estão recebendo um estigma a priori, porque o pessoal acredita que haja problema futuro de manutenção, e não se toca o dedo na ferida, como, por exemplo, a história do combustível, e que agora no Brasil chegou às raias da loucura, porque além de ser péssimo, o combustível brasileiro é caríssimo, né? Também é curioso, naquela razão e proporção lá do dólar, de um país que oficialmente passou a querer se espelhar no que os Estados Unidos têm de pior. Quando o William fala, por exemplo, eu vou lembrar de um cara que eu não gosto, de um piloto que eu particularmente abomino enquanto piloto. Tenho nada contra a pessoa do cara, não conheço o cara, não vou conhecer o cara, não tenho por que odiar o cidadão. Mas quando o Barrichello bateu aquele carro caro lá, e que havia claramente um problema de subdimensionamento de freio, que adianta você pegar um carro que foi concebido
cento e poucos cavalos, no caso dos carros banais, né? Não daquele que ele bateu lá no autódromo. Mas você pega aí um carro de cento e poucos cavalos, faz uma sobrealimentação, faz uma série de coisas, joga essa potência, o triplo do que o carro tinha de fábrica, e mantém o mesmo câmbio, mantém a mesma embreagem, mantém o mesmo sistema de freios, mantém a mesma suspensão. É gravíssimo. E os ditos preparadores brasileiros, em grande parte, eles são assim. A preocupação do lasanheiro é pura e simplesmente dizer que tem um carro que, em vez de ter 100, cento e poucos cavalos, esse carro tenha 400 cavalos de potência, sem ponderar a dirigibilidade, a distribuição, a curva de torque. Então, toda vez que você tenta pensar alguma coisa minimamente bem feita no Brasil, você esbarra em tudo isso daí. E os carros que a gente cita, por exemplo, a próxima tela é um grande clássico, eu acho que tem que ser o programa número 1 do projeto Chernobyl aqui da MJG TV. O que vocês acham? Acho que eu vou criar uma enquete na comunidade e a gente vai fazer uma votação com vocês. Que tal? Gostaram da ideia? Vamos pensar Maréia, aquele Mercedinho, outros carros aí, Peugeot, Citroën e outros tantos aí, para a gente fazer uma sequência de conteúdo nesse projeto Chernobyl. Para adiantar o assunto do Maréia, porque não tem como você falar de radioatividade automotiva do que começar pelo Fiat Maréia. É um carro, o André está dizendo aí, perfeito, perfeito. Eu tenho visto nesses canais horrorosos que profissão merda que eu fui escolher, né? Que eu muitas vezes sou obrigado a ver uma coisa ou outra, as listinhas que eles fazem. E eu estava vendo um desses canais, eles são contundentes em afirmar que a linha TSI são as bombas de amanhã. E é como você está dizendo. Você pega aí o Volkswagen Up, nós temos um proprietário de um Up TSI aí no debate, e é exatamente isso. O camarada pega um carro que vem com 105 CV, pensado para economia, um carrinho tranquilo, bem construidinho, tudo certo, para você usar no seu dia a dia numa boa. Aí vem o jagunço brazuca, e ele quer jogar esse carro 250, 300 CV, Stage 8 no Up TSI, descaracterizando completamente aquilo para o qual o carro foi construído, para o que o motor foi concebido, para que as suas peças mais sofisticadas foram pensadas. O que vai acontecer? A culpa é do fabricante? Eu tenho reservas fortíssimas a ficar defendendo montadora de carro, porque esses caras, eles são picaretas em sua grande maioria, e eles não precisam, eles não merecem da minha defesa. Mas se você analisar as razões que levam alguns desses carros a ter problema, vai muito além simplesmente botar a culpa no fabricante, falar que o carro não presta, falar que o projeto é ruim. Não é bem por aí não, gente. E nós aqui sabemos disso muito bem. Agora, no caso do Fiat Maréia, um problema clássico, e é o problema zero do Fiat Maréia, é o fato da própria montadora no Brasil recomendar no manual do proprietário uma troca de óleo com um prazo absurdo, principalmente considerando que, além de que na época, evidentemente, o óleo não era tão sofisticado
Óbvio que a indústria evolui e isso é obrigação, tá? Mas é óbvio que quando o Marea foi lançado, as especificações do óleo lubrificante do motor estavam bem abaixo do que estão hoje. Mas qualquer que fosse o lubrificante, você estipular uma troca a cada 20 mil quilômetros é um negócio que não tem paralelo num país como esse, com a amplitude térmica que temos. Pausa para hidratação aqui. Eu vivi essa semana, aliás, as últimas 2 semanas em particular, temperaturas beirando os 40 graus. Ao amanhecer, teve um dia aí que eu marquei. Às 6 horas da manhã, nós tínhamos uma temperatura ambiente na casa dos 24, 25 graus, em Bauru. Num outro dia, à meia-noite, nós tínhamos uma temperatura de 25 graus. Aí você quer, num lugar como esse, um proprietário que já é preguiçoso. Exatamente. Inclusive, um macete do projeto Chernobyl, que eu vou adiantar aqui, né? Que eu vou explicar bem na live. Boa tarde para o Leandro, eu vou explicar bem na live. Mas a gente vai mexer com algumas dessas bombas e preparar conteúdo para vocês, conteúdo prático para vocês, mas no caso específico do Marea, é uma coisa complicadíssima, porque nós estamos falando de um carro que foi lançado há mais de 20 anos, manuais técnicos que, aliás, a MJG, o nosso braço comercial, o MJG Shop, eu comercializo manuais de preparação, aliás, de reparação, desculpa, preparação não, manuais de reparação de vários carros bem conhecidos do mercado. E o Marea é um carro que nós estamos falando de um veículo que tem mais de 20 anos de mercado. E ainda assim, você tem gente que se diz profissional de oficina mecânica que não sabe mexer nesse carro. E é assunto para o penúltimo slide, mas são pessoas que muitas vezes, para ocultar, para disfarçar o seu desconhecimento, elas vão sempre naquela linha de raciocínio de colocar a culpa no carro, pura e simplesmente. E nem tudo, muita coisa não é culpa do fabricante. É verdade, por exemplo, quando você pensa o caso da Peugeot e Citroën. A Peugeot e Citroën sempre relutou bastante em divulgar manuais desses que a gente comercializa lá no MJG Shop para o que a gente chama de mercado de reparação independente, quer dizer, oficinas fora de concessionária. A Peugeot e Citroën achava que... Você vê que os caras nunca conheceram o Brasil, né? Que o fato de ocultar isso daí dos reparadores independentes faria com que a demanda de serviço nas concessionárias fosse muito alta. Só que aí existe o problema do custo absurdo que a grande maioria das concessionárias gosta de cobrar pelo serviço de reparação. Então, criou-se um problema. O carro era problemático e no mercado de reparação independente você não tinha pessoas qualificadas, e é preciso que se diga, no caso de alguns carros específicos, nós não podemos atribuir também, veja como cada caso tem que ser estudado com critério. Não era culpa exclusivamente do mecânico que não queria se aperfeiçoar, porque isso é normal no Brasil. Era o problema que a montadora não disponibilizava isso daí, queria fazer do conhecimento em reparação um luxo para os seus afiliados. E o resultado é que isso foi criando cada vez mais uma imagem ruim dos carros no mercado.
E no caso do Maré, por exemplo, você tem aquele caso típico da correia dentada, que você precisa realizar um desmonte. A engenharia, muitas vezes, ignora o fato que o carro é um bem durável. É um bem de consumo, mas é um bem durável. Então não tem como você ter um carro que não tenha conhecimento geral de como fazer manutenção. E aí você precisa praticamente tirar o motor do cofre para fazer a troca de uma simples correia dentada. O carro é problemático. O carro, ele trazia algumas concepções muito legais, mas por outro lado também era um veículo problemático. Então esse é o tipo do caso onde quem é culpado? Todos são culpados. Todos na cadeia de envolvimento, desde a Fiat até as oficinas e tudo mais, todo mundo tem a sua parcela de culpa, inclusive o glorioso proprietário que achava que podia colocar óleo de cozinha e ficar 2, 3 anos sem fazer absolutamente qualquer tipo de manutenção. Como o William disse, hoje se tornou meio que um paradigma, 10 mil ou 1 ano, aquilo que acontecer primeiro. Vamos lá ao outro comentário aqui do André. Sem dúvida, André, quando você tenta ser proprietário, quando você tenta realizar algum tipo de preparação em veículos que não sejam das marcas mainstream, que são essas aí que você falou, e inclusive a Ford é um exemplo específico disso, são carros que eu particularmente adoro trabalhar com Ford. E é muito interessante você observar esse estigma que se criou da dificuldade, do custo de peça. É muito engraçado, por exemplo, você pega Focus e Civic, eles que tinham a suspensão traseira multilink. Se você fizer a cotação, presta bem atenção, hein? Se você fizer a cotação do kit de buchas para suspensão traseira dos dois carros, do Focus é algo na casa dos R$300, para o Civic é na casa de R$500. É aquilo que eu disse ontem. Mas o idiota, ele vive à base de preconcepções, ele não estuda, ele ouve o galo cantar e sai cacarejando igual. Percebe? É preciso ter o cuidado de conhecer as coisas antes de falar, como esses idiotas fazem. É por isso que eu falo, por isso que eu não tenho amiguinhos aqui não. Porque o nosso trabalho é um trabalho de conscientização. E o trabalho dessas pessoas tem outro propósito. O meu trabalho aqui, eu estou satisfeito com a quantidade de pessoas, pelo nível das pessoas que tem aqui. E a preocupação dessa galera é única e exclusivamente ter acessos, dependem disso para ganhar a vida. Isso talvez seja algo que me diferencia também, eu não dependo disso para ganhar a vida. E falo vocês me conhecem muito bem, não há pedância nesse comentário, é apenas uma realidade. Não dá pra gente se comparar com os caras, porque o objetivo deles e a forma deles trabalharem é muito diferente da minha. O estigma da revenda, moçada, é o seguinte, é uma coisa que eu acho assim, surreal. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu acho muito engraçado o brasileiro médio, essa criatura bizarra que habita o nosso país, questionar valor de revenda de carro com a alegação que não quer perder dinheiro. Gente, se eu contar para vocês, se eu trouxer para o MJG TV casos, e vocês devem conhecer também, casos de figuras que fizeram financiamento, fizeram CDC de carros usados e que são contratos inacreditáveis, onde o cara está pagando 2, 3 carros. E agora uma parte dessa turma deve estar esguichando, achando que na verdade fez bom negócio porque o carro usado valorizou. Então é muito complicado o pensamento que não tem lógica, o pensamento que não tem uma linha de raciocínio.
Porque se eu não quero perder dinheiro com o carro, meu entendimento, eu não quero perder dinheiro com o carro. O que eu faço? Eu vejo o anúncio desse carro usado por 40 mil. Eu vou negociar, eu tenho 50 mil. Mas eu vou negociar com esse proprietário para tentar fechar essa compra por 36 mil, 35 mil. 10, 12% abaixo daquilo que ele pedia. O cidadão aceita. Eu vou lá, compro o carro, mato a jogada, PT saudações. Legal. Aí, na hora que eu vou revender esse carro, evidentemente, em situação normal, né? Eu vou ter algum tipo de perda financeira porque o carro depreciou, mas lá atrás eu ganhei. O referencial era 42, o cara pedia 40, eu comprei por 35. O carro estava bacana, fiz a minha revisão de entrega e fui feliz. Quando eu colocar esse carro no mercado de volta, eu não vou, até porque eu não sou negociante de carro, né? Então eu não vou me ofender se numa situação normal, 2, 3 anos depois, eu vou vender esse carro por 32 mil. É a regra natural do mercado. Eu já me capitalizei de novo para comprar um outro carro do jeito que eu quero, no preço que eu posso pagar. Agora, se você não tem o dinheiro para você comprar, porque isso, André, é outra coisa que a gente tem que colocar aqui na mesa, porque é o que acontece na maioria dos casos. O cara faz um financiamento de merda para comprar o carro. Então é evidente que na hora de revender, ele precisa tentar minimizar as perdas. Você está me entendendo? Aí eu vou concordar que o cara não queira perder na revenda, só que ele esquece que ele tenta recuperar onde não é possível, onde não é normal que isso aconteça, porque você tem em suas mãos um bem durável, porém é um bem de consumo depreciável. Não tem muito o que ser feito, né? É bizarra essa galera. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro quando eu comprei um C4 Lounge, que é um dos vídeos mais assistidos do canal até hoje, e que eu falava exatamente isso. Essa cultura do Corolla, do Civic, que não sei o quê, que você não vai perder na revenda, você já está comprando um carro totalmente super, mesmo para os padrões brazucas, você já está comprando um carro extremamente superfaturado. Mas essa galera, é impossível para a grande maioria tentar. O cara compra, é aquilo que eu falo. O cara tem um carro que vale 30. O carro que ele quer comprar vale 50. Você tem um gap de 20 mil. Ele vai numa loja, o cara está vendendo por 45, o que tem a tabela de 50, e está pagando 27 no dele. Quer dizer, o gap caiu para 18. O cara prefere, o que o cara prefere? Ele ir num outro que está pagando 35 no dele e está vendendo um outro por 60, que o gap é de 25, porque dentro da doença mental desse povo de merda, ele está vendendo dele acima do valor. É jogadinha de número que o Marcelo está aqui falando há o quê? 6, 7 anos? Não adianta explicar para essa galera. Tem gente que já me procurou em escritório para fazer troca de carro e que ficou bege de ver que esse é o raciocínio. Qual é o problema? O valor que o seu carro tem e o valor que o carro que você pretende comprar, qual é o preço que você acredita que pega no seu e o valor que você acredita que vai pagar no outro. Qual é a diferença? 20 mil. Aí o cara vai numa loja que
paga menos no dele, mas que também está vendendo um carro em boas condições abaixo daquele referencial. O cara prefere ir num lugar onde ele vai perder 10 mil querosses em relação ao pensamento que seria mais vantajoso, para se vangloriar que vendeu o carro acima do valor. Essa galera, meu povo, não tem condição. É impossível. É por isso que eu falo que o meu trabalho deixou de ser voltado para ter volume. Eu vou ficar muito agradecido se você assistir, se você curtir, se você compartilhar, se deixar o like, né, William? Agora, acreditar que isso daqui, de repente, vai começar a ter 200 mil acessos por vídeo, não vai. A gente vem aqui bater nos sonhos dessa turma. A gente vem aqui desmistificar o que essa galera acha que é legal. Então, para eles, o que a gente faz aqui é uma ofensa. Até porque eles não têm capacidade, eles levam a coisa toda para o lado pessoal. Eles não são capazes de entender, como diriam aí os americanos, que business is business. Não é nada pessoal, só negócios. Agora, se você é um quadrúpede, que você está preocupado com uma coisa onde você não vai ganhar, e você acha que porque pagaram 35 no seu e cobraram 60, porque o carro também está com baixíssima quilometragem, né? É um carro 2007 com 40 mil rodados. Tem idiota para tudo, né, nesse mundo. A gente foi ver recentemente aí um carro para uma cliente que o pessoal apresentava unidades aí com 50 mil rodados, o volante totalmente desgastado, as pedaleiras, e o pessoal acha que todo mundo é trouxa, né? O pessoal acha que todo mundo é trouxa. Então é um negócio bastante complicado. Então o Gol 16V é um outro caso também. Duplo comando de válvulas, 16V numa época extraindo uma potência legal, só que vendendo para um público que botava óleo de cozinha, óleo de máquina de costura nos seus automóveis. O resultado não podia ser outro. A dita confiabilidade do Gol nas suas gerações iniciais foi uma das grandes... É um paradoxo, mas foi uma das grandes responsáveis pelo desastre que foi isso daí. Olha, vender um carro desse é o tipo da coisa que eu falo. Não é simplesmente exato, meu caro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É o pessoal que quer uma mulher experiente, que sabe fazer, sabe subir no lustre, mas que ao mesmo tempo ela é zero. Tem burro, tem idiota, tem trouxa para acreditar em tudo. Não é da minha conta. Não é da minha conta. É o que eu falei ontem. Eu não estou preocupado em convencer essa galera, não. Eu devo reconhecer que em algum momento do meu trabalho no YouTube, eu deva ter pensado no grande volume, no grande público, em ser um canal mainstream. Talvez lá em 2017, em algum momento eu deva ter pensado numa ilusão maluca, né? Que falando o que eu falo, do jeito que eu falo, eu ia convencer um povo ignorante de merda a compreender a vida como ela é. Exato. Era exatamente isso. E aos olhos dessa galera que nunca leu o manual e continua não lendo, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Deu no que deu e a marca pagou o preço disso. Ainda surfou na onda da confiabilidade por uns anos, mas aí a geração do motor tech acabou com tudo de vez. Gente, BO sem solução.
Carros que não têm uma oferta de peças no mercado de reparação, porque, evidentemente, o carro usado, a lasanha, você não vai ficar levando na concessionária para consertar. É óbvio, né? Até porque, em grande parte dos casos, você não será bem recebido no concessionário. Na imensa maioria das marcas, se você chegar com um carro com mais de 5, 6 anos de uso para fazer manutenção, primeiro que você não vai ser bem recebido. E aí é onde a gente fala que é um mérito, porque no Brasil fazer o básico é extraordinário, né? É um mérito da Honda e da Toyota o fato que o consumidor, às vezes, que tem aí, vamos dizer, um New Civic, tem um Corolla Bred aí, ele chegar no concessionário para fazer manutenção, ele não vai ser tratado com o desprezo que, por exemplo, um cidadão que tiver um Fiat de 10 anos de uso vai ser tratado com indiferença e pouco caso dentro da loja da marca. Mas o brasileiro que já achou, e muita gente acha até hoje, que a garantia de fábrica de um carro é igual televisão, você não precisa fazer nada com uma televisão que está funcionando para ter a sua garantia. Eles acreditam que não precisa fazer absolutamente nada para ter garantia de carro, e tem gente assim até hoje. Eles acreditam que não é preciso fazer grandes coisas para manter um carro. Então, quando se chega num ponto onde o veículo é problemático, tem problemas crônicos diversos, e ainda por cima não tem uma boa oferta de peça no mercado de reposição, e complementando a tríade da desgraça, não tem mão de obra qualificada, às vezes nem no concessionário. Porque é duro você ter um Citroën, você ter problema de vazamento na junta da tampa de válvulas, né? Que muita gente acha que é a junta do cabeçote, né? A junta da tampa de válvulas vazando, e dentro do concessionário, o consultor técnico de manutenção não saber o que se trata. E aí? Então, esse eixo de não ter peça, da peça ser cara, e um profissional, geralmente, que não sabe mexer naquele carro, não tem ferramental, e vocês vão se lembrar da porca de prata, né? Um Astra 2.0 família 2, um motor que vendeu em mais de 3, acho que uns 5 milhões de carros no Brasil foram vendidos com família 2, o cara não ter ferramental para tirar uma peça, tirar na talhadeira. Você acha que, por exemplo, um belíssimo Xara Picasso, uma oficina do Zé Cotoco da esquina, vai ter ferramental para mexer? Não dá, gente. Vai ter scanner específico da marca para mexer. E aí você tem um outro problema, né, que é o problema da demanda. Porque no Brasil é assim, se tem procura, é caro. Se não tem procura, é caro também. Se a procura é exagerada, fica mais caro ainda. Isso é uma coisa específica do brasileiro. Então, se eu chegar com um carro desse hoje numa oficina qualquer, a probabilidade que essa oficina não tenha scanner decente para mexer nesse carro, não tenha ferramental para mexer em certas coisas específicas, aí fica aquele dilema. O cara vai comprar uma peça para mexer só no teu carro, quem você acha que vai pagar a conta? Você acha sinceramente que o mecânico vai pensar assim, não, mas eu estou fazendo um investimento na minha carreira, comprando isso daí, outros clientes vão trazer bombas dessa aí para que eu possa mexer? Não é assim que funciona, né, meu povo? Então, é lindo esse papo de lasanha, etc e tal. Inclusive de certas marcas
premium, que tem modelos altamente problemáticos, tá? Você tem uma marca, só para adiantar o assunto, você tem uma marca chamada Land Rover, que agora está com os indianos. Olha, tem alguns Land Rover que eram viaturas para novo rico no Brasil até pouco tempo atrás, que, olha, são carros extremamente problemáticos. O preço da peça, o preço do serviço em manutenção, você tem que entender uma coisa aqui. O preço de um carro usado diz respeito apenas à depreciação e à procura que esse carro tem no mercado. O preço de um carro usado não tem relação com o custo de manutenção que esse carro usado tem. Não adianta você pegar um carro que, em valores atualizados, custava novo 300, 400, 500 mil queroses e achar que você vai fazer manutenção de goleta 1.0 nesse carro. Mas não goleta 16V, goleta 8V, que não seja Motortec. A vida é simples. Você pega um Ômega. O Ômega era um carro de luxo na sua época. A manutenção de um carro desse, ainda que os últimos que saíram já tem mais de 10 anos de chão, é compatível com aquilo que ele era novo. Não deixou de ser um carro de luxo, deixou de ser um carro caro para comprar. Mas a dificuldade de manutenção, que é o problema do indivíduo ter um carro que está totalmente fora das suas possibilidades financeiras, continuou a mesma. Gente, para terminarmos o programa, obrigado aí pela audiência. Fazendo aqui de novo o marketing, dessa vez vai quarta-feira, 2 de fevereiro, 8h22 da noite, aqui nesse espaço, vamos começar a live número 90. Todos estão convidados a participar e tenho certeza que será um evento fantástico. Vamos explicar um pouco mais alguns dos projetos da MJG TV para 2022 e conto com a presença, a audiência e a participação de todos nessa celebração. Eu falo que Live MJG é uma celebração. A gente vem aqui comemorar a vida, comemorar a amizade daqueles que nos são queridos. E, sem dúvida, a live número 90 será uma dessas oportunidades, relembrando como que a coisa funcionava aqui no começo. Então, eu conto com a presença de todos, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre bom estar na companhia do público da família MJG, a qual todos vocês são integrantes. Nos vemos na próxima. Abração.